Olá, bem-vindos ao episódio número 3 do Copo de 3. Hoje comigo eu tenho a perfumista Cláudia Camacho. E vocês questionam, mas afinal, o que é que uma perfumista tem a ver com o mundo dos vinhos? Tem muito mais do que aquilo que nós possamos pensar e a Cláudia vai nos explicar isto ao longo desta conversa. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite. Obrigada, Catarina, e eu pelo convite tão simpático e por este novo projeto que eu penso sempre que faz sempre muita falta esta discussão e estas conversas à volta dos aromas dos vinhos. Sem dúvida. Ser tão importante é que eu achei que tu eras a pessoa certa para vir falar sobre a parte aromática dos vinhos. Uma perfumista tem esse conhecimento, não é? Tu trabalhas com aromas e tens feito um trabalho fantástico em volta dos vinhos portanto, gostava muito que explicasses um bocadinho quem é a Cláudia Camacho, o que é que a Cláudia Camacho tem feito ao longo do tempo, os projetos que estás inserida, tudo aquilo que quiseres trazer para a mesa, estás à vontade. Olha, então, aqui uma breve apresentação, porque na verdade a minha área de estudo e a minha área académica foi durante muitos anos outra. Foi a área da história da arte, portanto eu trabalhei muito na área da gestão cultural, cerca de 17 anos, portanto ainda bastante, na gestão de projetos culturais, na curadoria de exposições, dei aulas na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, na área da fotografia, portanto, sempre foi uma área que me agradou muito, mas depois em 2018 houve ali uma mudança, também questões pessoais, que me fizeram agarrar-me aqui a outras paixões. E uma das paixões, uma das minhas grandes paixões, que eu digo sempre as paixões têm que ser trabalhadas, porque senão ficam dentro das gavetas, é a área da perfumaria. E, portanto, fui estudar para Londres, como uma perfumista espanhola que vivia em Londres há muitos anos, vivi no Reino Unido há muitos anos, e acabei por depois lançar um perfume que a crítica lá fora, não tanto aqui em Portugal, porque não há tanto a prática da perfumaria independente aqui em Portugal, mas a crítica lá fora gostou muito do perfume, fez grandes elogios e acabou por catapultar o perfume e até mesmo aquilo que eu faço e que eu obviamente fico bastante agradecida. E muitas vezes as pessoas perguntam na verdade o que é que faz um perfumista, não é? Pronto. E as pessoas esquecem-se que há quem tenha que criar os perfumes, os milhares de perfumes, há os milhões de perfumes que as pessoas usam no mundo. E eu, quando falo em perfumes, as pessoas obviamente associam logo aos perfumes que colocam em si, é realmente nessa área que eu trabalho, mas há todo um mundo à volta dos odores e dos cheiros. Portanto, para os shampoos, para os amaciadores, para o gel de banho. Portanto, há todo para lavar a louça, lavar a roupa, portanto, há um conjunto de áreas onde esta parte de cheiros se enquadra. Um, e eu achei muito interessante esta parte, esta conjugação na área dos vinhos, e eu até explico como é que nasce esta conjugação na área dos vinhos, porque aquilo que eu faço, e já faço há 3 anos, e que continuo a fazer, e que tem tido bastante projeção, e tem sido um sucesso, confesso, etc., na área dos vinhos e dos perfumes aqui em Portugal, eu já vou explicar aqui um bocadinho, eu gostaria de sempre, e digo, que isto já é feito há muitos anos, nós é que estamos aqui no cantinho da Europa, não é? Isto há muitos anos feito noutros países, inclusive em França, que é aquele país que tem mais perfumistas por metro quadrado. Portanto, é quase impensável não haver experiências gastronómicas, não haver experiências de produtores de vinhos, não haver experiências de chefes renomados, de chefes Michelin, que não casem com o conhecimento de um perfumista. Portanto, isto é algo muito habitual em França. Aqui em Portugal é que não é, e até em Espanha, se formos para a Espanha também vemos casos desses. Aqui em Portugal é que alguém conjugar esta área dos cheiros, dos odores, dos aromas, entre a perfumaria e entre os vinhos, é que não era assim tão habitual. E, portanto, obviamente, quando aparece uma pessoa que começa a fazê-lo, acaba por haver um boom e uma procura,
E até foi interessante porque foi no Wine and Travel Week, onde nós nos conhecemos, Catarina, Pois foi. há 2 anos, Eu fiquei que encantada, desculpa, eu fiquei encantada com a palestra que tu deste, encantada. esse momento foi um momento importantíssimo para mim. Eu tenho que agradecer mesmo à organização do evento por me ter convidado, porque eles nem sequer sabem, porque eles, entretanto, nós seguimos nas redes, não é? Mas na verdade o que cresceu a partir daí. Porque quando me convidaram foi para fazer parte de um conjunto de conferências que abordava o mundo dos vinhos, mas tendo em conta os vários sentidos. E de certeza absoluta que lembras que estudámos a noção da cor, como é que as pessoas percepcionavam o vinho numa sala a passar com diferentes cores. Depois estava uma senhora da América Latina, não me lembro de que país é que era, que falava nas pessoas que não têm estas aptidões trabalhadas. Portanto, quando estamos a falar de surdos, de mudos, de pessoas, portanto, com estas, não têm estas percepções tão trabalhadas como nós, não é? E como é que nós conseguimos inseri-los também nesta percepção dos vinhos. Portanto, e eles acharam que faria sentido, porque eu já tinha iniciado as provas olfactovínicas, não é? Fazia sentido abordar também o olfacto. Pronto, e foi nesse sentido que eu recebi o convite, e obviamente aceitei o convite, e a partir daí aquilo foi um mundo. E foi um mundo porquê, Catarina? Porque eu percebi que pessoas, e estamos a falar de grandes casas, estamos a falar de grandes produtores que vieram ter comigo no final, diziam: finalmente há alguém que desconstrói um pouco deste discurso que nós repetimos ad eternum e muitas das vezes sem perceber por que razão é que o repetimos. Portanto, de onde é que isto surgiu? Isto tem Acho muito a ver que comigo. era algo que já todos questionavam, mas que ainda ninguém tinha a verdadeira coragem para falar sobre ele, sobre o mundo dos aromas, como verdadeiramente ele é, não é? Os aromas são muito importantes e estão sempre presentes, mas às vezes nós esquecemos da importância de eles estarem tão presentes, esquecemos de os cheirar exatamente como eles são, não é? Acho que é um bocadinho isto. Eu penso que sim, Catarina, porque eu quando estava, eu tinha o palco, não é? E eu, obviamente, aquilo ainda era uma audiência bastante grande e aquilo que eu senti, eu sou uma pessoa um bocadinho intuitiva nas audiências. Portanto, se eu percebo que a audiência vai para um lado, eu tento adaptar-me ali um bocadinho ao que a audiência me está a passar. E naquele momento em que eu falei depois podemos abordar aqui um bocadinho no cheiro da violeta, que se fala constantemente do cheiro da violeta, a Toriga A Nacional, o teoria cheiro da violeta. nacional. Exatamente, as pessoas ficaram. Eu senti que eu li o pensamento de algumas pessoas e o pensamento de algumas pessoas foi: ainda bem que alguém fala nisto. Como é que é possível estarmos constantemente eu passar, e imagino, porque eu disse logo, para me salvaguardar, eu não sou do mundo dos vinhos, eu sou do mundo dos perfumes. Agora, imagina que tinha pessoas do mundo dos vinhos que estão a trabalhar nessa vida há 30, 40 anos, não é? E que chega alguém que mata ali um bocadinho a história do aroma e do cheiro das violetas. Portanto, esse evento foi muito importante e acabou por catapultar um bocadinho uma atividade que eu já fazia na altura, mas que não era tão conhecida, que era realmente o workshop ou a prova. Eu gosto mais de chamar prova olfactovínica. Pronto. Como é que esta prova nasceu? Eu costumo sempre dizer, comecei a consumir vinho muito tarde também, não, ou seja, eu tenho 40, aos 30, 36, 37 por ali. E eu achei muito interessante que quando comecei a consumir vinho e a fazer pesquisa de vinho, que na verdade a minha área é a história, portanto eu gosto sempre de pesquisar tudo onde me meto, eu reparava que havia uma linguagem muito hermética, uma linguagem muito fechada. E aquilo que me fez afastar-me um bocadinho da história da arte, e principalmente da arte contemporânea, que era um meio onde eu me mexia, era realmente o hermetismo da linguagem. E eu pensei: caramba, como é que é possível duas áreas que têm tanto a ver com o gostar ou não gostar, tudo bem que nós podemos aprender. Eu costumo sempre dar este exemplo, peço desculpa por me repetir, que é: eu posso dizer a uma pessoa, posso explicar a uma pessoa por que razão é que Picasso é tão importante na história da arte, mas eu não posso obrigar ninguém a gostar de Picasso. Portanto, as pessoas gostam ou gostam de Chagall ou não gostam. Claro que depois se podem adentrar na história, podem perceber como Cézanne foi tão importante para o cubismo e coisas assim, mas eu não posso obrigar ninguém a gostar de uma determinada obra. E nos vinhos eu sentia também esse hermetismo, uma redundância, uma certa arrogância na linguagem. Parecia que eu tinha que ter o doutoramento da Sorbonne para perceber e para entender o vinho. E aquilo começou a fazer alguma confusão.
E eu, ao investigar mais, comecei obviamente a pesquisar as coisas mais básicas nos vinhos, os aromas, o que eram os aromas primários, os aromas secundários, os aromas terciários. Eu comecei a ver, espera lá, mas tanto os vinhos, como o mundo dos vinhos, como o mundo dos perfumes, trabalham com a mesma terminologia. Falamos de notas, de estágios, macerações, maturações, aromas, portanto, temos na perfumaria as notas de topo, as notas de coração, as notas de fundo, que basicamente são aquilo que é os aromas primários, secundários e terciários nos vinhos. Eu comecei Portanto, a pensar, não, acabam por ser aqui processos que se cruzam, não é? A parte da exatamente. vinificação dos vinhos com a parte da perfumaria. São áreas completamente opostas, mas que se cruzam, ou seja, que se cruzam completamente, não é? Eu já nem digo que sejam áreas opostas, Catarina. Eu acho que, na verdade, são áreas muito, mas mesmo muito similares. Porque, Ok. aliás, tanto é que agora até fazem o vinho do Porto na embalagem de perfumes e etc, etc. Portanto, eu penso que até é interessante isto. Na verdade, são duas linguagens diferentes, é verdade, não é? A perfumaria e a área dos vinhos, mas que se cruzam de uma tal forma e há tantos paralelismos e tantas similitudes e tantas que eu pensei, "Não, isto realmente há aqui uma forma de eu poder casar estas duas linguagens e de nesta formação, ou neste workshop, ou seja no que quiserem, nesta prova, as pessoas não estarem tão, porque era algo que me chegava também, que era pessoas que faziam provas há anos e que diziam, ó Cláudia, as provas são tão enfadonhas, as provas são tão aborrecidas, as provas, quando começam a falar de aromas, eu não sinto nada daquilo que a pessoa ou que o enólogo está a dizer que está a cheirar. Será que sou eu que estou mal? Será... Portanto, eu comecei a pensar, mas será que é isto que se pretende numa prova em que as pessoas querem é passar um bom momento, usufruir de um bom vinho? Eu também, quando vou a uma exposição e pago para ir a uma exposição, não é para sair de lá, algumas vezes saio atormentada, sair de Paula Rego ou de Goya, sou capaz de sair um bocadinho atormentada e a pensar, isso é ótimo. Mas no bom sentido, não é? Eu não saio de lá, não saio de lá a pensar, eu sou um burro, ou não percebi nada da obra da Paula Rego, não. E eu algumas vezes chegava à conclusão que era isso que as pessoas sentiam quando saíam das provas, do género, pá, eu sou aqui um burro, não percebo nada disto. O que eu acho, e isso cruza-se um bocadinho com aquilo que eu faço, não é? Que é a parte da formação. Então, eu olhando para quando eu comecei, quando havia os meus professores e quando ia a provas para tentar perceber mais, eu vinha toda baralhada, porque eram termos muito técnicos, muito pesados e não havia ali uma adaptação. Às vezes eu digo assim, eu começo às vezes as minhas provas com uma coisa muito simples, que é, sabem pegar num copo de vinho? A maior parte das pessoas não sabe pegar num copo de vinho. Mas quando eu vou a uma prova e pago X por essa prova, a pessoa que me está a dar, que muitas vezes são os enólogos, ou o que for, não são capazes de começar pela base. E às vezes a base é muito simples e vai um bocadinho de encontrar aquilo que tu estás a dizer. E os aromas é exatamente o mesmo. Os aromas não é um bicho de sete cabeças. São fáceis de Claro, passar. e essa adaptação da linguagem, e eu que dei aulas numa faculdade de Belas Artes, eu tive contacto com alunos, portanto, eu sempre tive que adaptar linguagens e saber adaptar linguagens. Eu vou contar aqui uma experiência muito rápida. Eu estive a trabalhar há uns bons anos, sei lá há quantos anos, na Foto Espanha, que é considerado o maior festival de fotografia da Europa. E eu achei muito interessante porque eu estava responsável pelas visitas orientadas, portanto, tinha todo o tipo de público, desde o público mais intelectual, desde professores universitários, desde estudantes, ao público geral, a pessoas, a reformados, a pequeninos, portanto, eu tinha que estar ali, saber muito bem gerir a linguagem. E havia exposições completamente difíceis. Lembro-me de um artista coreano, muito, muito complicado. O conceito era uma obra muito conceptual, portanto, e eu nunca me esquecer que foi no edifício da Telefónica, que agora está um bocadinho mudado, mas ainda está na Gran Via, e que eles tinham um centro de exposição, e eu lembro-me de avisarem-me da recepção que eu iria receber um grupo um bocadinho estranho. E eu disse, estranho, mas o que é um grupo um bocadinho estranho? Então eram uns senhores, umas senhoras, pronto, um conjunto de pessoas que vinham de Aranjuez, portanto ali perto de Madrid, que vinham, eu não consegui perceber até hoje o que era aquilo, que entraram no edifício e traziam umas galochas cheias de terra e assim com um ar todo muito agricultor, muito agricultor mesmo, parecia que tinham vindo dos campos, assim para o edifício da Telefónica na Gran Via, e eu só pensei, não sei o que é que eu vou fazer com este grupo, como é que eu vou explicar aqui a obra deste artista que se despe todo e que se põe dentro de cubos de gelo e que depois vai ser picado por abelhas e coisas do género.
E eu devo dizer uma coisa, Catarina, que até hoje deve ter sido o grupo mais interessante, mais incrível e a visita mais incrível que eu fiz em toda a minha carreira de historiadora de arte. Porque, na verdade, eu senti necessidade de adaptar a linguagem e aquilo que eles também me passaram, que eram homens muito ligados e mulheres muito ligadas à agricultura, também estava completamente fora do meu tema de conhecimento. Portanto, isto tudo para dizer que eu acho fantástico quando há este cruzamento de conhecimentos. E tens toda a razão quando falas na questão de pegar o copo. É que muitas das vezes nem isso a pessoa sabe fazer. Portanto, quando se começa a levar e a elevar a linguagem para conteúdos muito específicos, isto é o que as pessoas me passam para cá. A prova era cansativa, eram termos muito específicos, era uma prova muito profissional, nós só queríamos passar algum tempo com o grupo e conhecer pessoas, nós só queríamos passar um bom tempo com a família que levámos. E quando não se percebe, não é isto, e quando se fala tanto de enoturismo e etc., algumas vezes as pessoas só querem realmente passar um bom momento e acabam por passar assim um momento um bocadinho pressionada. Outra questão que nós também podemos trazer aqui para a mesa, aqui para a nossa mesa de discussão, é até que ponto é que é assim tão importante, está bem, tão importante, estar a definir os aromas que nós encontramos nos vinhos. Parece que aquilo é uma aposta que andámos a fazer e quem descobrir mais, ou quem inventar mais aromas é o mais esperto e o mais. Eu, se não encontrar aromas específicos no vinho, eu não vou ficar mais triste, ou eu não vou ficar. Nós vamos beber o vinho, não é? O vinho é para ser bebido, se calhar muito mais do que para ser cheirado. As pessoas, tudo bem que eu cheiro muito na minha profissão, e não bebo perfumes, mas no vinho isso não acontece, portanto eu cheiro e tenho uma vantagem enorme que é. Napoleão bebia perfumes. Mas eu tenho uma vantagem enorme que é, se não conseguir encontrar aromas nenhumas, eu tenho sempre um vinho para beber, é sempre algo que eu digo nas minhas provas. Não se preocupem com nada, porque haverá sempre vinho para beber. Portanto, esta procura também de aromas, o que é que encontramos, o que é que não encontramos, também acaba por colocar muita pressão nas próprias pessoas. Sim, eu como trabalho com vinho, é muito feita essa questão, quando eu estou, por exemplo, vou a um restaurante, vou com um grupo de amigos, a escolha de vinho passa para mim e às vezes eu até nem faço questão, não é? Porque se calhar já estou numa fase em que se calhar a escolha já é mais arrojada, ou então prefiro que sejam os meus colegas ou as pessoas com quem eu estou a ter a refeição que escolham. E depois vem sempre aquele lado de, e os aromas? E qual é a descritiva deste vinho? E eu costumo dizer, olha, o meu chip está desligado, eu não estou a trabalhar agora, eu quero só desfrutar. Porque às vezes é Isso, preciso estar no ambiente, é preciso estar concentrada, e às vezes os próprios cheiros que estão à volta, os outros perfumes, o cheiro da comida, do restaurante, tudo isso influencia. Então eu não estou aqui para me exibir. Se quiserem fazer uma prova técnica, venham até a minha casa, vamos fazer a prova técnica, eu ensino-vos com todo o gosto. Agora não me apetece, quero só desfrutar. Pode haver um outro aroma que venha assim de uma forma automática, não é? Que cheire, olha, cheira a ananás, por exemplo, de acordo com a casta ou assim, mas se não vier, está tudo bem, eu não estou a fazer esse exercício. Só que as pessoas pensam que claro. como trabalhamos com vinho, e neste caso como tu trabalhas com aromas, que estás sempre a fazer isso e não estás, assim como eu também não Isso, estou. isso acontece-me, Catarina, quando alguém se chega a mim com um perfume e diz: adivinha lá o perfume que eu estou a usar. Isso é muito difícil. E eu a pensar, mas claro que há perfumes, que, obviamente, se for um João Paulo Gaultier, eu consigo lá chegar, se for os Marussias da vida, eu também consigo lá chegar. Agora, com a produção enorme de perfumes, acho que o ano passado houve não sei quantas, 20 mil lançamentos de perfumes, como é que eu posso adivinhar os perfumes? E depois é assim, será que também me interessa adivinhar o perfume? E outra, será que eu também estou assim tão atualizada? Porque algumas vezes não me apetece estar assim tão atualizada, porque obviamente quanto mais eu cheiro, mas também cria pressão e para quem está a criar também precisa de algumas vezes se afastar um bocadinho do que está a ser criado à volta para estar focado no seu trabalho. Portanto, é sempre Não muito seja complicado isso. influenciada, para não seres influenciada e Exatamente, para não é? conseguires criar de acordo com a tua essência. Exatamente, portanto, eu posso, o que é que aquilo, agora este perfume saiu, deixa lá cheirar, e o que é que deixa-me lá ver as matérias-primas que foram utilizadas também, e já me estou a influenciar, portanto, eu gosto de ter realmente uma mesa limpa, não é? Tanto bem, eu costumo sempre dizer, desde que comecei a trabalhar na perfumaria, uso cada vez menos perfume, porque eu tenho que ter o olfato liberto, livre, não é? Para testar e etc. Portanto, isso que estavas a dizer, que a ambiência onde estamos, a companhia com que estamos.
eu posso dizer-te uma coisa, eu a semana passada cheirei um novo extrato que encomendei, que me chegou aqui ao ateliê, eu esta semana já fui cheirar e já me cheirou de forma diferente. Portanto, tem muito a ver, as pessoas tomam o olfato como um sentido muito absoluto e um sentido muito rígido. Isto tem que ser assim. Na verdade, não tem que ser. E eu acho que aqui é o ponto principal, Catarina. E de certeza absoluta que tu passas isto para todas as pessoas com quem te dás e com quem estás a formar. Nós esquecemos do fator mais importante do olfato, que é o sentido da memória. O Portanto, sistema límbico, eu costumo falar muito nisso. Portanto, é muito importante e eu tenho experiências maravilhosas aqui no ateliê, quando estou noutros sítios, porque eu recebo muitas pessoas de fora. Portanto, eu recebo muitas pessoas do Canadá, eu recebo muitas pessoas da América, eu recebo muitas pessoas do Brasil. E é óbvio que alguém do Brasil, eu falei nisto há pouquíssimo tempo nas jornadas do Enoturismo no centro, ali na zona da Bairrada, e eu explicava isto, é óbvio que alguém do Brasil não vai saber identificar, nem sequer vai saber o que é o cheiro a esteva, o cheiro a ládano, não vai, porque eles não têm isso na cultura deles. Em contrapartida, eles chegam aqui ao ateliê e perguntam, e estão a cheirar, imaginemos um vinho branco, e não, com estas notas, isto cheira-me, a pum, 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 e começam-me a dizer nomes de frutas que eu não conheço, nunca cheirei na minha vida, nunca tive contacto. Portanto, isto tem a ver com o conhecimento das pessoas, com as memórias das pessoas, muito mais do que a que é que a casta loureiro tem de cheirar, ou a que é que a casta gouveia tem de cheirar. Pronto. Para além do mais, tudo bem que há descritivos que obviamente são que se sentem nas determinadas castas, portanto, Claro. tanto é Tem a ver com o terroir, tem a ver com exatamente, a parte morfológica da casta também. não é? Pronto, portanto, quando eu falo nos aromas primários, faço sempre ali comparação com os aromas de topo, obviamente são os aromas da casta, portanto, a própria casta, não é? O próprio tipo de uva tem os seus aromas associados. A coisa complica-se quando nós fazemos blends e quando nós juntamos castas, tá bem? Porque o comportamento de quantos, o comportamento até, aliás, os enólogos falam disto, e ainda bem, não é? Porque estamos a falar de comportamentos químicos. Portanto, eu quando junto, imaginemos, vamos para um aroma, como falaste há bocadinho, de ananás, e vou para um vinho com um estágio prolongado em barricas de carvalho francês. Eu quando já estou a juntar o aroma ou o cheiro do ananás com o do carvalho ou com o do cedro ou com todos os cheiros que advêm das tostas das barricas, os caramelos, as baunilhas, etc., já se criou um novo perfil aromático. Portanto, é muito complicado, não é? Alguém dizer que o vinho cheira a 10 aromas, a 10 cheiros, seja lá o que for, porque na verdade há comportamentos. Eu quando crio um perfume, não é? Quando eu tenho, eu quando crio um perfume, vamos lá ver, vou agarrar aqui num. Vamos lá ver, sem publicidade, tá bem? Não vou fazer publicidade. Eu quando agarro aqui neste perfume, nós estamos a falar, neste caso, não é meu, mas neste caso é uma casa de inglesa que eu adoro, 30 a 35 matérias-primas que estão aqui, tá bem? Portanto, eu aqui, tudo bem que pode sobressair, em 30 ou 35 matérias-primas, pode-me sobressair, se calhar, um couro, que é um perfume muito que nos leva para ali, pode-me sair-me um aroma. As flores, as pessoas são péssimas a descobrir flores, está bem? Portanto, vamos aqui para um É sítio que pode vir para difícil, aqui, é é muito outra. difícil. É muito difícil. As flores e ervas, para mim, eu às vezes digo, há aqui uma flor, eu não sei qual é, mas há aqui uma flor, sei que há, porque estamos nos jardins, não é? Nós temos contacto, mas como não crio uma memória olfativa, de saber que tipo de flor é aquela, qual é o nome daquela flor, às vezes nos vinhos, eu acho que há ali uma flor, mas nem me atrevo a dizer, nem vou inventar, porque não faço ideia, porque acho que flores e ervas é muito difícil. Especiarias e frutas é São, mais é mais fácil. As flores são bastante complexas, mas eu, por exemplo, estamos um bocadinho mais familiarizados com o jasmim, e eu aqui posso sentir o jasmim. Agora, seria um bocadinho arrogante, também, como eu costumo dizer, e partir da ideia de que eu própria tenho um nariz treinadíssimo, não consigo chegar aos aromas que aqui estão aos cheiros, às matérias-primas. Eu costumo sempre dizer isto, eu quando me enviei o meu perfume, que tem um Mystery, que tem 13 matérias-primas para a crítica,
e estamos a falar de crítica, de críticos que trabalharam para a Chanel, para grandes marcas na área da perfumaria, eu devo ter tido duas pessoas que acertaram em três matérias-primas. O perfume tem 13. E estamos a falar de pessoas que fazem crítica de perfumes há mais de 20 anos. Portanto, isto acontece exatamente nos vinhos, e era aquilo que estavas a falar, Catarina, pegando na área das flores. Quando as pessoas dizem flores, eu aceito mais, não é? Que digam flores, está bem? Do que me estarem a descrever. Eu encontro aqui uma gardénia. Não, não vai encontrar gardénia, de certeza absoluta. Vamos lá ver. Ou teve uma produção de gardénias na sua casa, ou a casa onde viveu e era amamentado debaixo de uma árvore, tinha, sei lá, de gardénias, ou seja lá do que for, ou então é muito difícil percepcionar o cheiro de uma gardénia. E porquê? Vamos aqui a outro ponto importante. Porque nós simulamos mentalmente o que é que aquilo deverá cheirar. Muitas das vezes aquilo que é extraído, bem, aquilo que é na verdade extraído de uma espécie botânica é muito diferente do aroma que nós criámos na cabeça que aquilo deveria cheirar, bem? E isso tem muito a ver com o quê? Tem a ver com a forma como nós estamos inundados de substâncias, tudo é química, está bem? Mas substâncias sintéticas. Eu dou sempre um exemplo quando as pessoas dizem isto cheira a morangos. Cheira a que morangos, está bem? Porque isto é importante, cheira a que morangos. O morango que nós nos habituámos a que seja morango e que é criado em laboratório e que nos vendem nos gelados, nas gomas, nas chicletes, etc. Ou o cheiro realmente que se extrai do morango por processos químicos, porque nem sequer se consegue extrair nada do morango, por isso é que ele é um aroma tão amplo, não é? E tão difundido, que eu não chego a um morango e espremo e sai óleo essencial, está bem? Portanto, nós temos que ir buscar, em termos de extrações moleculares, está bem, do morango. E o que se extrai de forma molecular do morango é um cheiro totalmente daquele que nós criamos na nossa cabeça de que é o morango. Portanto, Catarina, isto é um mundo, tá bem? Eu costumo sempre dizer, isto é um mundo e é muito complicado, tá bem? E eu algumas vezes digo, e sempre que eu faço essas formações, digo, atenção ao que deixem a pessoa ser um bocadinho mais livre, deixem o formando ou deixem a pessoa que está a fazer a prova ser um bocadinho mais livre nos aromas que encontra, porque na verdade tem a ver com a história dela. 3 anos de prova, eu tive aqui um caso muito interessante, porque eu dava sempre a cheirar a resina que se tira da esteva, que se dá o nome de ládano. Pronto. E eu dava sempre a cheirar e nunca ninguém. É um cheiro magnífico, toda a gente adorava o cheiro, mas ninguém conseguia adivinhar aquilo. Eu tive quase 2 anos e picos, aqui no ateliê, em provas em vários sítios, em que ninguém adivinhava aquilo. Até que encontro um jovem, 20 e poucos, que trabalhava numa garrafeira, que veio fazer a prova, e de um momento para o outro eu dou aquilo a cheirar, ele até estava na minha pontinha ao meu lado, ele diz assim: Esteva, isto é Esteva, mas assim muito entusiasmado, isto é Esteva. E eu olhei para ele e era assim: olha, não, eu vou aceitar, não é Esteva, é a resina que vem da Esteva, que se chama Ladan, mas vou aceitar o que estás a dizer. Mas explica-nos, porque és o primeiro em 2 anos e picos, como é que acertaste neste cheiro. E então, é das coisas mais básicas deles. Os meus avós são do norte de Portugal e eles utilizavam esta resina para fazer o pão. Portanto, eu quando passava as férias de verão com eles, lembro-me disto, lembro-me de verão e do inverno, quando eu ia à casa dos avós, lembro-me deste cheiro do forno e do pão. E eu digo, está tudo dito. Portanto, este rapaz teve experiência com este cheiro. Tá bem? Portanto, mnemonicamente, e isto acontece com o nosso cérebro, eu gosto sempre de explicar isto, nós inspiramos, está bem, moléculas, elas sobem por aqui, vão parar aqui ao nosso cérebro, ao sistema límbico, e dentro do sistema límbico nós temos o hipocampo, está bem? E é no hipocampo que nós vamos guardando estas memórias. Ora, eu para voltar a conhecer um cheiro, ou seja, eu para reconhecer um cheiro, eu tive que o conhecer antes, está bem? Eu não posso reconhecer se não o tiver conhecido antes. E sempre que nós voltamos a cheirar o mesmo cheiro, ou associamos a uma determinada memória, ou vivemos determinado momento, essa gaveta do hipocampo, mais ou menos assim falando, abre, ok? E traz-nos essas memórias, está bem? Portanto, é sempre interessante nós vermos
o historial da pessoa, o que é que ela fez, onde é que ela trabalha, com quem é que viveu, com quem não querendo entrar muito na vida da pessoa, mas tentando perceber esta enciclopédia de cheiros da pessoa, que obviamente quando ela volta a cheirar, vai sendo ativada, e isso é muito importante. Portanto, Catarina, se alguém vai para uma prova a dizer este vinho cheira a bergamota, cheira a tangerina, cheira a grapefruit, toranja, cheira... Epá, sim, se calhar cheira para a pessoa, e se calhar as castas que está realmente e que estão nesse vinho tem esses descritivos por ela própria. Não quer dizer que depois, no seu comportamento global, como aqui neste perfume, não quer dizer que eu depois, ao cheirar este perfume, se calhar a mim vai-me cheirar mais a cor, se calhar a ti, Catarina, vai-te cheirar mais um hortelã, por exemplo. Portanto, tem a ver realmente muito com isto, e é esta parte que eu sinto que algumas vezes é descurada nas formações e não é ensinada nas formações. Este é que é o problema. Percebes, Catarina? Eu É que gosto tu, muito de é dar essa abertura. ou seja, tu tens esta abertura e começaste a fazer um excelente trabalho nesta área, tens esta abertura e passas esta informação. As pessoas perguntam, mas por que razão é que continuamos sempre a dizer isto? Isso faz algum sentido? E algumas vezes o professor Virgílio de Loureiro já tinha escrito aquele livro, não é? O Vinho Sentido, que é, até que ponto é que eu também preciso descrever isso? É tão importante agarrarmos estes descritivos, mas é muito importante passar esta informação, não é? E a quem ensina, e eu acho que é tão importante o papel de quem ensina, porque depois vamos estar sempre a repetir isto. Eu costumo sempre dizer, é uma forma de bolo. Se a forma de bolo tiver uma amolgadela e eu for fazer os bolos todos naquela forma, todos os bolos vão sair com aquela amolgadela. Portanto, se nós continuarmos a ensinarmos isto nas escolas de turismo e etc., que isto tem que cheirar a este e isto tem que cheirar àquilo, obviamente vamos continuar neste discurso. Gostaria de fazer uma ressalva, Catarina. Para todos os efeitos, e eu porque também avaliei, ok? Eu entendo que tenha que haver uma norma em que as pessoas se tenham que reger para eu poder avaliar nos W7 quem passa e quem não passa e etc, etc. Portanto, obviamente tem que haver ali descritivos, não é? Porque senão era tudo uma anarquia e ninguém se entendia. Eu penso que depois de passar essa fase da avaliação, está bem? Porque nós só aprendemos quando saímos da escola, quando saímos da faculdade, quando saímos das formações, podemos ser um bocadinho mais livres e ensinar esta liberdade olfativa às pessoas. Sim, eu acho que tem que haver sempre um padrão, tem que haver, não é? Há ali uma regra, e por exemplo, quando falamos de castas, todas as castas têm já o seu perfil, não é? Depois dali, por exemplo, quando eu estou a ensinar, por exemplo, um vinho monocasta, eu nunca digo o perfil aromático daquela casta, eu deixo sempre que à minha volta comecem, olha, vamos tentar ver o que é que encontram aqui. Nada é descabido. Gosto sempre de dizer isso, olha, nada é descabido, eu posso encontrar um aroma, tu podes encontrar outro, não, convém não sair muito disto, não é? Porque existe um padrão, mas somos livres de, em 4 pessoas, cada um encontrar um aroma diferente. E está tudo bem. Antigamente, não há muitos anos, portanto, ainda há quem ensine dessa forma, era, não, o oureiro é isto. E depois o que é que acontece? Nós estamos a estudar vinho, decoramos esses aromas e não os treinamos, não os cheiramos. E eu não sei, eu costumo passar este exercício e até pode ser um exercício passado para quem nos está a ouvir, que se estiver correto, quero que também que tu o aproves, que é, eu costumo dizer, olha, vamos ao supermercado, cheiramos, estamos nas frutas, cheiramos, estamos nas especiarias, cheiramos, e acho que assim nós vamos trabalhando o nosso sistema límbico e vamos criando memória e depois torna-se mais fácil. Quando estamos a cheirar um perfume, quando estamos a cheirar um vinho. Catarina, concordo plenamente. Eu tenho a norma de que o olfato trabalha-se, também aquela coisa do. Uma vez fizeram-me essa pergunta, eu até perguntei, pá, pera lá, acredita no. O que é que acha do olfato absoluto? Eu até pensei, pera lá, não acredito nisso e novos estudos científicos têm sido muito interessantes nisso, está bem? Se há pessoas que nascem com um nariz apuradíssimo, como o Mozart nasceu com, o Beethoven nasceu com a audição, não é? Com o ouvido absoluto. Vamos lá ver, eu costumo sempre dizer assim: se acreditarmos na reencarnação, eu acredito que sim, está bem? Porque haverá alguém, um perfumista genial, imaginemos, que reencarnou e que venha, chega aqui, que já tem o nariz completamente trabalhado. E eu até acredito nisso, até porque andam a surgir crianças, eu tenho um caso familiar que tem um olfato qualquer cheio, incomoda qualquer coisa, portanto, olha, reencarnou aqui um perfumista qualquer que
qualquer coisa me incomoda, quando ele sente logo tudo a uma distância tremenda. Eu costumo sempre dizer, a minha mãe, por exemplo, tinha um olfato muito melhor do que o meu. Olha, Hum, eu vou fazer uma pergunta, se é verdade ou mito. Normalmente dizem que as mulheres têm um olfato mais apurado do que em relação aos homens. Não haver aqui extremismos, mas é verdade ou mentira? É mito ou verdade? As mulheres terem mais sensibilidade olfativa? Cientificamente, as mulheres têm o olfato mais bem trabalhado do que os homens. Portanto, tem, sim, senhora, é a verdade, cientificamente comprova-se isso. É Portanto, que isso nas provas, quando nós trabalhamos nos vinhos, usamos aquela caixa. Portanto, sim, sim, acredito que sim. sejam aromas, alguns sintéticos, não é? Não sei se estou a dizer alguma asneira, mas Não, pronto, é verdade. é a nossa ferramenta. E normalmente as mulheres, numa mesa com mulheres e com homens, as mulheres têm sempre tendência a acertarem mais aromas. É giro. Tem um olfato mais apurado, tanto para o lado bom como para o lado mau. Percebem mais facilmente, pronto. Mas tem, cientificamente está provado isso. E cientificamente também começaram a sair estudos muito interessantes que dizem que não se considera que as pessoas tenham um olfato absoluto ou muito trabalhado. Aquilo que se nota é que há pessoas com muito mais tendências para famílias olfativas do que outras. Eu achei isso muito interessante. Pessoas que se dão e que descobrem facilmente e conseguem logo perceber quando estamos a falar de uma família, da família cítrica, por exemplo, e nos cítricos são muito bons a perceber o que é uma toranja, o que é uma clementina, o que é uma laranja, o que é um yuzu, o que é, e que descobrem rapidamente, está bem? Pessoas que são muito bons na família das madeiras, dos amadeirados, portanto, conseguem logo distinguir o que é o carvalho, o que é o cedro, conseguem, portanto, também por aí. Haverá, em menor escala, mas haverá pessoas com, obviamente, com o olfato, se calhar, muito mais desenvolvido na área na família olfativa das flores, que eu ainda não encontrei assim nenhuma pessoa que fosse assim, pelo menos nas provas, portanto é sempre ao lado. Uma Vão, pessoa que conseguem trabalha perceber. com flores, normalmente uma florista, por exemplo, que trabalha com Mas, flores. mas mesmo assim, Catarina, porque eu costumo dizer assim, a brincar, quando alguém pega num copo e diz, cheiro de flores, eu costumo sempre dizer a brincar, flores, porque a memória que tem são das casas mortuárias e dos funerais, onde as pessoas levam flores e aquilo cheira tudo a um conjunto de flores, principalmente flores como o lírio, por exemplo, que tem assim um cheiro assim um bocadinho forte, etc. Porque, na O verdade, cheiro é quase o mesmo. O o cheiro cheiro é quase o mesmo. é. Pronto. Aquilo envolve-se ali e as pessoas dizem, flores. Porque a verdade é que eu, por exemplo, o meu próximo perfume que vai sair eu não gosto de dizer que é um floral porque, porque assim ninguém o vai comprar, porque há sempre um estigma enorme cada vez que as pessoas dizem, é um floral. E, na verdade não há florais, não há perfumes florais, porque um perfume não pode ser feito só com flores, pronto. Mas tem ali uma predominância realmente de flores. E se eu disser que é um mundo, na verdade é um mundo, portanto, porque as pessoas dizem flores, e eu digo assim, flores o quê? O que é que é? São gerânios, são violetas, são cravos, são rosas, é jasmim, são narcisos, são magnólias, são gardénias. É um mundo sem fim. Dentro do jasmim temos vários jasmins, dentro das rosas temos várias rosas, dentro... Portanto, é a flor de tília, é o quê? A flor de laranjeira. Portanto, é um mundo. E as pessoas, eu acho muito engraçado dizer, flores, pronto, flores só pode ser realmente a referência que tem a casas mortuárias, porque na verdade todas as flores depois, o processo de evolução de cada nota de flor é um mundo, é um mundo apaixonante, digo desde já. O mundo das flores, portanto, o mundo das flores é isto, o próprio mundo dos cítricos, está bem? Quando alguém lima, limão, eu quando começo aqui nas provas, as pessoas ficam todas baralhadas, o que é lima e o que é limão. Ainda por cima no Brasil as coisas invertem, portanto, a lima é limão, o limão é a lima, portanto, é que eu digo, se vocês já ficam baralhados com a lima e o limão, então imaginem se fôssemos entrar aqui nos 40 cítricos que eu tenho aqui no ateliê, não é? Portanto, é um mundo. É isto, é dar um pouco, acredito que em termos de formação não tenha que haver padronização, senão não conseguiríamos avaliar as pessoas, mas depois é deixar um bocadinho que as pessoas se sintam e que possam contar as suas histórias, porque eu acho que numa prova também isso tem muito interesse. Eu acho que o Copo de Três nasceu precisamente por isso. Que as pessoas são histórias, os vinhos são histórias, tudo é história. E cada vez
há mais necessidade de extrair isso, não é? Tens uma pessoa, tens uma história, o teu vinho tem uma história e isso torna-te único. Trabalho e tenho o privilégio de trabalhar com uma pessoa que conheci no mesmo dia em que te conheci, Catarina, lá no Wine and Travel Week, que é a Laura Regueiro. E a Laura Regueiro disse-me uma coisa, há pouco tempo que eu estive numa prova com a Laura Regueiro, com os vinhos da Quinta da Casa Amarela, e eu achei muito interessante uma coisa que a Laura dizia e que sirva para todas as pessoas que nos estão a ouvir, e também todos os produtores que vão ouvir esta conversa, que é, a Laura disse uma coisa muito engraçada, que é neste momento, todos nós fazemos vinhos excelentes em Portugal. Todos nós. Todos nós. Portanto, tudo bem, pode haver um vinho ou outro ali num supermercado, toda a gente já, pronto, não tem lá assim muito boa cotação e tal, mas maioritariamente temos uma produção enorme, temos pequenos produtores em grande número, está bem? E é o que a Laura Regueiro diz. Neste momento, todos nós produzimos vinhos excelentes em Portugal. Temos que saber nos diferenciar de alguma forma. E realmente o contar histórias é uma forma de diferenciação. Portanto, quando eu vou, e deixo este ponto de reflexão, quando eu vou a um produtor, e aquilo que eu vou ouvir é a forma de fazer um vinho, mas de uma forma, mas atenção, eu também sou uma pessoa interessada, atenção, não é? Obviamente interesso-me pelas produções e como é que são feitas, assim como na área da perfumaria. Mas para leigos, porque uma coisa é estar a receber um grupo especializado. A linguagem é para um grupo especializado. Esse grupo quer saber realmente tudo o que é feito em termos em termos técnicos, em termos químicos, etc. Para um público que não seja tão especializado, esse tipo de linguagem não faz sentido. Isto voltando à história da Não Laura vão Nogueira. Portanto, perceber, se eu não vou, vão, diz, não Catarina. vão perceber, não vão perceber. Não vão perceber e perde-se ali uma oportunidade enorme de a casa e do produtor contar a sua história, que na verdade é muito mais isso que interessa do que realmente estar numa hora ou uma hora e meia a contar a produção ou tecnicamente como é que aquilo funciona. E obviamente é também neste perceber, neste contar de histórias, não é? Já que os vinhos são todos tão bons, que obviamente que há casas que se destacam mais do que outras. Sem dúvida. Cláudia, o que é, tu falaste nas provas olfactovínicas, mas eu gostava aqui que explicasses o que é que consiste uma prova olfactovínica. As pessoas, eu faço uma prova de 2 horas e meia e as pessoas não abandonam o meu ateliê antes de 4 horas. Isto é um Ah, aborrecimento. mas isso é Estou porque a tu és uma brincar. pessoa que cativa. És uma pessoa Exato. que cativa, és uma pessoa de pessoa para pessoas. E isso também é uma energia que passa. Também é verdade, é verdade. E as pessoas não se vão embora. E eu agora passei as provas para as 7 da tarde, que era para ter aquelas pessoas que saem do trabalho e vêm ainda fazer a prova, e é meia-noite e ainda estamos aqui. O que é a prova, Catarina? É uma prova muito despojada, está bem? De, de linguagem hermética, está bem? Portanto, não é que eu não a consiga ter, mas não acredito que seja este o que o público procura. Portanto, o que é que nós fazemos nesta prova? Eu tenho sempre um vinho branco, um vinho rosé e um vinho tinto, para que possamos fazer aqui uma equivalência aos aromas primários, aromas secundários e terciários, e para que eu os possa casar com as notas de topo, as notas de coração e as notas de fundo de um perfume, está bem? Portanto, eu aqui nos aromas no vinho branco analiso aqui mais os aromas primários e juntamente com as notas do topo. Eu no rosé analiso mais os aromas secundários faço aqui analogia com as notas de coração de um perfume e no vinho tinto eu analiso mais os aromas terciários e faço analogia com os aromas ou com as notas de fundo de um perfume, está bem? Portanto, falamos muito sobre memória, falamos muito sobre cheiros, falamos muito sobre como cheirar, falamos muito em como se utiliza um perfume, como é que se deve utilizar um perfume, como é que se deve conservar um perfume. Falamos, e estamos sempre na prova e a tentar encontrar aromas que façam algum sentido, casando-os com as matérias-primas em si. Portanto, se alguém vem dizer que cheira a lima e não é a lima e é limão, eu vou dar a contrapor a lima e o limão, posso ir buscar uma toranja, posso ir buscar um yuzu, posso ir buscar o seja o que for. Se alguém me diz que isto cheira a jasmim, mas não é jasmim, eu posso ir buscar uma flor ou outra e vamos constantemente casando para que as pessoas, nestas 2 horas e meia que passam a 4,
possam ir treinando e sair daqui com uma experiência ou com um olfacto mais trabalhado, porque na verdade saem daqui a cheirar cerca de 12 matérias-primas, algumas vezes mais, mas eu também não gosto de dar a cheirar mais, porque não quero que as pessoas saiam daqui com dores de cabeça e com enxaquecas. Sim, Portanto, não é? Portanto, saem daqui com uma abordagem descomplicada e com algumas provas de como é que o mundo do olfato e como é que o mundo dos odores se comporta quando se junta vários, está bem? Ou seja, quimicamente, como é que sai esta união e por isso é que algumas vezes é tão errado nós acharmos que devemos encontrar um determinado aroma num vinho que tenha estagiado e que os aromas terciários tenham andado a ganhar força às notas de topo, por exemplo, aos aromas primários, está bem? Portanto, é mais ou menos isso. E come-se também, que é importante. No final exato. come-se, como costumo dizer. Comida, vinho, gastronomia, estão sempre, tem que estar sempre Exatamente, presente, não é? Tens exatamente. alguma história inesquecível que tenha acontecido dentro do teu ateliê que te tenha marcado? Tenho uma piada, porque eu conto sempre isto, há uma piada enorme, porque tive um grupo que vinha da Alemanha e eu sempre que dava a cheirar alguma coisa, eles olhavam para mim assim muito preocupados e diziam beer. E eu, o quê? Cheiravam o segundo aroma, beer. E eu, desculpem lá, meus amigos, isto não os pode cheirar tudo a cerveja. E eu achei muito interessante porque nós esquecemos desta parte muito cultural e muito geográfica. Portanto, eu quando tenho pessoas dos Estados Unidos, tudo lhes cheira a pipocas, é de popcorn para a frente. Quando tenho pessoas da Alemanha, há sempre referências à cerveja, ao lúpulo, há sempre, sempre, sempre referências à cerveja. Quando tenho pessoas como já tive, de outras paragens mais longínquas, há muito conhecimento de especiarias. Portanto, as pessoas esquecem-se, nós somos, nós humanos, eu também me incluo, nós humanos, olhamos sempre muito para o nosso umbigo. E, na verdade, geograficamente, os cheiros, assim como o luto, nós assumimos o preto como a cor do luto, há países em que o luto, a cor do luto é o branco. Portanto, nós esquecemos desta diversidade, não é? E em termos aromáticos ou olfativos também é interessante ver que são outros mundos mesmo e outras percepções. Se tu fosses um aroma, esta pergunta se calhar é difícil, mas se tu fosses um aroma, que aroma é que tu gostavas de ser? Um Eu, aroma. Oh, eu vou escolher um, e até já falei sobre isto numa entrevista para uma revista, porque as pessoas algumas vezes perguntam, não me fazem esta pergunta, mas dizem assim, qual de todas as matérias-primas que já cheiraste até hoje, aquela que tu mais gostas? E as pessoas estão sempre à espera que eu vá dizer assim uma daquelas matérias-primas luxuosas, sei lá, um agarude, qualquer coisa assim, uma madeira especialíssima, um sandalwood não sei de onde. E eu respondo sempre isto porque eu acho que é magnífico, que é o cheiro. Ou seja, nem é tanto o cheiro, é a evolução da matéria-prima pimenta rosa, que não pertence à família das uau, pimentas, não estava hein? nada à Portanto, não, espera. exatamente, não pertence. É Gynosmole, portanto, não é da família dos piper, tá bem? Portanto, a pimenta preta, a pimenta branca, etc. Portanto, não pertence à família das pimentas. Mas a evolução da pimenta rosa aliás, eu estou emocionada, porque a evolução da pimenta, o cheiro da pimenta rosa é uma coisa do outro mundo. Portanto, eu faço as diluições e cheiro agora, cheiro daqui a 5 minutos, cheiro daqui a 20 minutos, cheiro daqui a meia hora, cheiro daqui a uma hora, e a evolução é uma coisa incrível. Parece que a pimenta rosa anda ali num bailado, e eu tenho alguma dificuldade em encontrar esta evolução tão bonita numa matéria-prima, portanto eu respondo sempre pimenta rosa. Gostava também aqui que me falasses do último projeto, não sei se é o último, mas é o que eu li, que é o Portugal by the Nose. O que é? Eu acho que tem que ser falado e as pessoas têm que saber o que é, porque é muito diferente e se calhar marca aqui também uma nova era, não é? Aqui uma novidade para Eu, Portugal. eu espero que sim, Catarina, porque é um projeto para o qual eu já ando a trabalhar há muito tempo, até antes de nos conhecermos, está bem? Portanto, já lá vão alguns anos. Portugal by Nose é a rota olfativa de Portugal, está bem? Portanto, eu pus o nome inglês e nome português, portanto, sempre aquelas pessoas são sempre nomes ingleses.
Eu adoraria que fôssemos vender este projeto ou que eu fosse vender este projeto lá para fora com o nome Portugal pelo nariz, quer dizer, ninguém pegava nisto, não é? Portanto, Portugal by Nose é muito mais sonante. Depois eu É pus muito mais Rota sonante. Olfativa de Portugal, não é? Portugal pelo nariz, não tinha lógica. Portanto, eu pus depois Rota Olfativa de Portugal para as pessoas saberem o que é que é. Portanto, é trabalhar Portugal e neste momento nós podemos considerar o primeiro país que o está a fazer, sendo que, e eu gosto de fazer esta ressalva, há zonas que obviamente são trabalhadas e foram muito bem trabalhadas em termos olfativos. Se formos para o sul de França, obviamente que raça não é trabalha a questão toda olfativa. Se formos para a Índia também há percursos. Há cidades que se trabalham de forma olfativa, Londres, Paris, Nova Iorque. A Colômbia tem uma rota do café, por exemplo. Portanto, há países que trabalharam algumas partes ou algumas secções do seu próprio país em questões olfativas. Vender o país lá fora através de uma experiência turística, tendo como base e todos os sentidos andarem à falta do olfato, Portugal é o primeiro. E o que é que acontece? É uma rota em que quem adere são os municípios e a partir daí nós fazemos trabalho de campo no município. E o Portugal by Nose tem 4 áreas, está bem? A gastronómica, a botânica, a literária e a social. Portanto, a gastronómica nós trabalhamos em determinado município os restaurantes e os produtores, com produtores de vinho inclusive, e tentamos fazer aqui uma sinergia. Falámos com as cozinheiras, com os cozinheiros de mão cheia, hum, que tenham essas tradições e que nos desenhem um prato com base numa memória olfativa do seu município, está bem? Portanto, uma Bom, matéria-prima que faça sentido para eles trabalhar e fazer esse prato. E trabalhamos também incentivando a que os produtores possam estar de portas abertas ou mais de portas abertas, porque hoje o turismo rural comunitário é algo que tem muita saída, os turistas querem saber como se faz, querem comprar diretamente ao produtor, e eu penso que isso é sempre uma mais-valia para a economia local. Depois temos a parte botânica, que obviamente tem a ver com as memórias olfativas dos municípios, de determinado município, ou de determinado município, peço desculpa, que nos vão dizer e que nos vão contar que memórias é que têm de passeios que faziam ou de percursos que faziam na infância, na adolescência, seja lá o que for, no seu município e que nos façam esses percursos e nós vamos dando também a cheirar às pessoas o que é que se faz, vamos lá ver. Há muitos percursos pedestres e as pessoas dizem isto é um carvalho, isto é um cedro, isto é uma magnólia, isto é uma camelo, mas as pessoas não cheiram o que é extraído ali. Portanto, esta é a novidade deste percurso. O literário tem a ver com trabalharmos com as bibliotecas do município, tendo como base escritores que tenham nascido no município ou que tenham passado pelo mesmo e tenham deixado referências bibliográficas, e há imensos municípios fortíssimos, Flor Bela Espanca, Vila Viçosa, temos o Miguel Torga, temos imensos municípios fortes a este nível, e depois a área social, porque infelizmente estamos a perder, a cada dia que passa perdemos pessoas com bastante idade em Portugal. Portugal é um dos países da Europa com uma taxa de envelhecimento mais elevada, mas também com eles perdemos todas as histórias e todas as memórias olfativas ligadas a um determinado sítio e local, e nós vamos deixar de saber o que era a Maia, ou a Lourinhã, ou o Baião, ou o Lamego, ou a Viana do Castelo, nos anos 40, nos anos 50, daqui a pouco tempo. Portanto, é realmente guardar essas memórias olfativas e basicamente Portugal by Nose é isto, é um conjunto de percursos com atividades associadas, formações associadas, todas à volta do olfato. Este é o último projeto e é o projeto de grande foco neste 2025, portanto, basicamente estarei focada nele. para terminarmos, gostava que, na tua perspectiva como consumidora, o que é que tu achas que está neste momento a falhar na restauração aqui em Portugal? Catarina, tens aqui um papel primordial, está bem? Portanto, e ainda para mais, sendo tu uma pessoa tão dedicada, e tão profissional, sempre é essa a imagem que nos passas, Obrigada. eu vou fazer aqui uma reflexão. Eu não consigo perceber, algumas vezes ou seja, até consigo. Nós sempre fomos fascinados pelo que vem lá de fora e pelo que é feito lá fora. Portanto, temos imensas personalidades que tiveram que ir lá para fora para depois serem reconhecidas cá dentro. Portanto, isto é o fado português e eu acho que em relação a isto já não há muito a fazer e nem não vou querer mudar isto e acho que ninguém vai conseguir mudar isto.
Tanto é que eu própria tive que mandar amostras do meu perfume lá para fora para que ele pudesse começar a ser falado. Aquilo que me custa na restauração, e eu tenho tido algumas vezes este problema, é o não valorizarmos o produto local. Continuamos a não valorizar o produto local. E estou a falar e a focar-me aqui nos vinhos. O Portugal by Nose começou com o apoio, basicamente foram pagas as viagens e o alojamento nos Açores. E nós fomos, isto é uma equipa, portanto, eu fui com o consultor na área da gastronomia, que é o Miguel Dias, nós fomos para a Ilha Terceira. Eles estavam a concorrer à Capital Europeia da Cultura, estavam a concorrer São Miguel, mas eles fizeram um projeto muito interessante que eles acabavam por envolver todas as ilhas. E quando eu fiz esta candidatura deste projeto, que antigamente não se chamava Portugal by Nose, ou seja, era uma rota olfativa, nós fomos para a Ilha Terceira. E foi interessante aquilo que nos aconteceu, não vou dizer onde, não interessa, mas foi interessante aquilo que nos aconteceu num determinado restaurante. Nós chegámos e estamos a falar Açores, portanto, neste momento com um pico na produção, com vinhos maravilhosos, vinhos espetaculares, etc, etc. Parabéns a todas as pessoas que andam a pegar nas cartas em vias de extinção e coisas do género. E eu achei muito interessante quando nós chegámos lá, eu e o consultor, perguntaram, então o que é que vão beber? Temos aqui ótimos vinhos do Alentejo e do Douro. E nós demos uma gargalhada, os dois, e eu disse assim, até se calhar foi um bocadinho mal educado, era assim, eu venho do continente e está-me a oferecer vinhos do Alentejo e do Douro, eu quero é que me ofereça vinhos de cá. E isto é uma constante, as pessoas ficarem deslumbradas com outras regiões, e ainda bem que fiquem, porque obviamente o Douro precisa vender, o Alentejo precisa vender, a região de Lisboa precisa vender, a Bairrada precisa vender, mas tem de começar por dentro, e que tem de começar in loco, por dentro. Portanto, eu nunca me hei de esquecer de ir, com todo o respeito, a um hotel caríssimo, na zona ali do Alentejo, litoral. Estamos a falar em Alentejo, na área dos queijos. Estamos a falar numa área belíssima de queijos, os queijos alentejanos. E estavam, Catarina, não me mates, e estavam-me a servir queijo limiano. Eu gosto do queijo limiano, com todo o respeito pelo queijo limiano, mas eu estava no Alentejo. Portanto, eu continuo, e o Portugal by Nose, na área da gastronomia, vai trabalhar muito isto, que é valorizemos aquilo que é nosso. Nós temos coisas muito boas. Não vale a pena temos, para mim, um grande problema que é, neste momento, o excesso de produtores. Está bem? São imensos. Está tudo perdido. Está tudo. Depois são as regiões que, obviamente, querem fazer alguma coisa e fazem bastante, porque estão a trabalhar os seus produtos, mas eu já fico confusa, já não sei o que é do quê. Depois aparece um vinho novo, depois aparecem os perfumes. O ano passado, 20 mil, é uma loucura. Nós não precisamos de tantos perfumes no mercado. Portanto, isto tudo para dizer, há excesso, começa a haver excesso de tudo. E esta coisa de não valorizarmos, portanto, tanto não valorizarmos a mão de obra, e o Douro está a sofrer imenso com isso. Quem é que quer estar um dia inteiro ali a tratar das videiras, não é? Portanto, é um trabalho, nós não valorizamos quem faz esse trabalho. Não valorizamos o produtor, porque pagamos muito mal ao produtor, e depois, a área da restauração, também, que tem este poder, não é? E muitas das vezes, em loco, não faz publicidade, não faz o melhor marketing dos vinhos da sua região. Portanto, outra coisa que eu sei que me vão matar também, mas paciência, estamos aqui num podcast É um livre. espaço livre, é um É. espaço livre. Outra coisa que a mim também me faz uma confusão tremenda, que é, eu sigo vários sommeliers. E quando o sommelier faz ali os stories, estes vinhos que foram à prova de hoje, e ali os stories, eu só vejo vinhos Rioja, vejo vinhos franceses, vejo vinho de tudo quanto é que é de novo mundo, vejo vinho de tudo e não vejo vinho portugueses. Eu digo, então, mas meus amigos, mas o que é que se está a passar? Tudo bem que vocês têm clientela estrangeira, então, mas até há clientela estrangeira, nós temos que vender os nossos vinhos. Portanto, é um mal generalizado, é um mal nacional, tá bem? Nós não acreditamos nos nossos vinhos. E também outra dica que é, não se deixem vender.
porque há grupos económicos também muito importantes, como na perfumaria também, eu tenho tubarões na perfumaria, que depois também acaba por haver ali contrapartidas, se calhar para o restaurante que fica com aqueles vinhos e que vende aqueles vinhos, e a coisa se calhar deveria ser um bocadinho mais honesta, não é? E trabalhar produtores mais pequenos e trabalhar um bocadinho a exclusividade e trabalhar um bocadinho as castas em vias de extinção e dar valor a elas. E pronto, portanto, são os meus conselhos honestos, está bem, daquilo que eu consumidora, que como consumidora vejo, mas também nesta área profissional também me faz alguma confusão. Obrigada pela tua sincera opinião, que eu concordo plenamente em parte daquilo que tu disseste. Acho que a exclusividade está associada a algo caro, não é? Quando tu falas em vou a um restaurante ter vinhos locais, portanto, trabalhar com vinhos daquela região onde está inserido. Muitas vezes as pessoas os empregadores de forma sem conhecimento, porque não têm conhecimento, acham que isso é caro, que é dispendioso, e não é. Trabalhar com um pequeno produtor faz-nos ter vinhos excepcionais, muitas vezes a preços muito, muito em conta. Sem E, dúvida, sem é, dúvida. e costuma haver esta falta de informação, esta falta de noção também, que eu gostava muito que mudasse. Portanto, às vezes isto parte de trabalhar bem o conceito do restaurante e perceber o que é que aquele restaurante pode oferecer, olhar à volta o que é que a minha região tem para oferecer. Então, mudar ali um bocadinho a estrutura. Se os empregadores estão preparados para isto, eu infelizmente acho que não, mas o meu papel aqui é tentar mudar aqui um bocadinho as mentalidades e é o caminho, porque há tanta concorrência, há tantos espaços que tu agora tens que arranjar sempre uma forma de te destacar, mas pelo lado positivo, até porque as pessoas, o consumidor é cada vez mais informado, é mais exigente, quer experiências únicas, não quer experiências muito caras. Eu falo por mim, quando eu quero ir a um restaurante e pagar muito dinheiro, eu vou, mas não dá para o meu dia a dia, não dá para a minha capacidade económica, e às vezes eu por mim um bocado perdida, do género, fogo aqui, restaurantes que se come tão bem, mas depois a carta de vinhos é má, o serviço, acho que em Portugal está-se a perder um bocadinho o receber bem. Há uns anos atrás nós dizíamos, quem vem a Portugal, nomeadamente aqui no Norte, recebe muito bem, o português recebe naturalmente bem. Isso está-se a perder um bocadinho, estou a sentir um bocadinho de desgaste. Portanto, era importante haver aqui um trazer de realidade e de consciência para a restauração ser, não quero exagerar, mas ser aqui de certa forma salva, não é? Eu concordo muito com isso. Há pouco tempo estive em Braga e e eu sempre fui muito fã de Braga, e o serviço foi péssimo. Os restaurantes aumentaram de preço uma coisa assustadora. E eu gostaria de fazer aqui o outro alerta, que é, não pensem, imaginemos, Catarina, eu e tu vamos a um restaurante. Tudo bem, sabemos que estamos num restaurante. É tal história do eu compro uma garrafa de água a 20 cêntimos, na bomba de gasolina está a 1 euro e no aeroporto está a 4 euros. Tudo bem, eu percebo esta necessidade, eu percebo esse escalonar de preços. Mas imaginemos que nós vamos aqui jantar a Lisboa, está bem? Eu e tu muito mais do que eu, conhecedora do mundo dos vinhos, mas até mesmo eu, no meu humilde conhecimento, eu tenho ideia do valor dos vinhos. Portanto, não me faz sentido algum eu comprar um vinho a 15 euros e num restaurante encontrá-lo a 40. Eu não vou consumir. Mas não é porque não me apetece beber o vinho. É que eu acho que é tão injusto estas margens. Eu percebo que o restaurante tem que ganhar. Atenção, tem que ganhar de alguma forma. Tem que ganhar. Mas estas margens faz com que o consumidor também o consumidor não é burro. E eu não vou pagar com vinho que eu compro a 15, 20 euros, não vou pagar 40 ou 50 euros por uma garrafa num restaurante. Não, até, Isto é muito até porque as interessante, pessoas pesquisam, as pessoas vão ao Google. Eu como é própria às vezes óbvio. vou ao Google, às vezes eu fico tão chocada, eu deixo-me confirmar se isto é realmente real e pego no telemóvel e vou ao Google ver e isto está a Ver, prejudicar toda a gente. Isto é um exatamente, dominó. É um dominó. exatamente, está a prejudicar toda a gente. Portanto, eu não vou comprar o vinho, não vou consumir o vinho. É preciso ter cuidado.
é preciso ter muito cuidado e as pessoas têm que estar informadas, eu espero que as pessoas estejam informadas. O marketing, porque passou o marketing, isto passou o marketing. O marketing, da forma como está a ser vendido, só pode ser marketing. O marketing anti-vinho, anti-álcool, está tão forte, mas tão forte, que nós estamos mesmo a ver uma quebra de consumo de vinho pela parte dos mais jovens, principalmente vinho tinto. Portanto, nós também temos que começar a pensar agora o dry, não sei das quantas, o janeiro dry, o janeiro sem bebidas alcoólicas. Nós temos também que tentar perceber o que é que será o futuro nesta linha, que é uma linha muitas das vezes sem sentido, para mim é uma linha sem sentido, porque quando se bebe com moderação, sempre, o resveratrol sempre fez bem, não é? Portanto, beber com moderação o Sim. meu pai bebe um copo de vinho, tem 82, está ótimo de saúde, nunca vai ao médico e bebe um copo de vinho quase desde que nasceu, como eu costumo dizer. Eu costumo Portanto, dizer que provo muito vinho e bebo muito pouco, e que isso faz a diferença. Mas, por exemplo, isso tem trazido a situação dos vinhos sem álcool, pronto, tudo isso que eu ainda sim, não opino muito, porque ainda estou a trazer muita informação para o meu lado, para quando opinar de forma correta, mas a verdade é que, por exemplo, aqui no Minho, quase todos os restaurantes que tu vais no sábado à noite, não vês consumo de vinho entre os jovens, mas vês consumo de sangrias. Então podemos fazer aqui um paralelismo entre o que é que faz mais mal? Um copo de vinho ou um copo de sangria? O que é é que faz mais verdade, mal para a saúde? E não se é fala nisso. verdade. E está-se a queimar o vinho de forma E errada. está-se a queimar por completo. É Portanto, verdade, está-se a queimar. Catarina, mas é assim, há sempre interesses, está bem? Tem de haver interesses. Como há o interesse, como tem de haver o interesse de se acabar com as rolhas de cortiça, não é? A Alemanha que acha que tem que ser aquelas rolhas todas horrorosas, etc. Portanto, há sempre jogos de interesses. O ponto que eu gostava de focar é, nós temos que tentar sempre ver, não é? Quando se faz aqueles planos de negócios de 5 anos, etc., nós temos que tentar perceber para onde é que caminha esta manifestação anti-álcool. Portanto, se eu também, para além de haver esta pressão que começa a haver, começa a sentir-se, dos jovens que já não consomem tanto vinho, que já consomem as bebidas brancas, ou consomem as sangrias, ou as cervejas. Até o mundo da cerveja também está a mudar. Portanto, tudo isto a mudar, que são os futuros consumidores, não é? Por isso é que o vinho do Porto também anda ali com umas quebras, etc, etc. Portanto, eu se vou a um restaurante e se vejo que estão a abusar também da minha boa vontade como consumidor em cobrar mais 30 ou 40 euros numa garrafa de vinho, é mau para todos, porque na verdade vão ter de vários pontos algumas pressões. Portanto, é bom que comecemos a pensar um bocadinho no ser razoável a este nível. Pois é. Obrigada, Cláudia, por essa opinião. Obrigada pela tua amabilidade e és uma comunicadora nata. É um gosto falar contigo. Obrigada por este tempo. E já sabem, podem visitar a Cláudia no ateliê dela em Lisboa e sigam o trabalho dela, que é fantástico. Obrigada por este bocadinho, por esta conversa Encontram-me também. como, encontram-me como The Fragrant Lady, está bem? Porque Cláudia Camacho não vão chegar lá, thefragantlady.pt. Catarina, eu é que agradeço, está bem, estes minutos, esta possibilidade, esta conversa tão interessante e desejo-te os maiores sucessos. Obrigada, muito obrigada.